pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Papo Logista. Isso mesmo, Papo Logista é o podcast do Cindy Lojas Belém. Eu sou Evandro Flecha Júnior, jornalista, e vou aqui estar mediando esse papo junto com ele, que é o nosso presidente aí do Cindy Lojas, o Eduardo Emamuto. Eduardo, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, amigo. Obrigado mais uma vez por embarcar nesse nosso projeto. Obrigado a você que acompanha a gente. E com certeza a gente vai contribuir aqui, não só para o mercado logístico, para o cenário de negócio, mas para a vida também. Bora apresentar os nossos convidados de hoje, Eduardo? Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai falar com um contador. O cara é especialista em contabilidade, sabe tudo. Grande empresário também, não é isso, Eduardo? Mais do que contador. Empresário do ano, jovem empresário do ano, contador, executivo, esportista de alta performance, modelo nas horas vagas. Nosso amigo Lamarque. Rapaz, satisfação enorme estar com vocês aqui. É um clima amistoso e de muito conhecimento que sempre agrega para o empresariado paraense. Parabéns ao Cindy Lojas por esse projeto. Flecha, você sempre embarcando para brilhantar mais qualquer projeto que entra. É uma satisfação enorme. E aprender também com o Maurício, que está aqui com a gente. Mas eu vou deixar as devidas apresentações para você, Flecha. Ele que é engenheiro, inclusive, mas trilhou ali pelos caminhos aí das finanças pessoais, empresariais, enfim. Quem que a gente está falando, Eduardo? Engenheiro do ITA, se não me engano, não é isso, Maurício? Mecânica eu não acho. Deus me livre. Isso aí a gente deixa o dinheiro de forma segura e tranquila na mão do Maurício. Bacana, Maurício, seja bem-vindo, amigo. Opa, obrigado, Flecha, obrigado, Eduardo, aí pela oportunidade. Pode contar sempre com a gente aqui. Isso aí foi uma satisfação ser convidado aqui. Tenho certeza que aqui eu vou sair conhecendo muito mais do que entregar conhecimento aqui para vocês. Que bacana, que bacana. Bom, Eduardo, vamos jogar aqui o papo na mesa, o assunto, e aí eles vão devagarzinho destrinchando, digamos assim, essa temática que a gente tem hoje. Bom, falar de margem de lucro é sempre importante para o empresariado, não é isso, Eduardo? O pessoal aí na ponta, nas lojas, nos shoppings, enfim, nas ruas, quer saber como aumentar sempre essa margem de lucro. Não é sempre uma dúvida? Justamente essa que é a nossa proposta, né, Evandro? Ser um bate-papo descontraído para quem nos assiste ou nos ouve realmente possa absorver da forma mais simples possível. Então, gente, aí a gente joga a pergunta no ar e para quem tiver para contribuir. Então, o que a gente ouve muito sobre margem de lucro? Poxa, eu acompanho, por exemplo, o meu DRE, Eduardo. O meu DRE apresenta lá tudo direitinho, 5, 7, 10% de lucro, mas o meu fluxo de caixa, por exemplo, eu estou sempre apertado. E aí, qual é a margem, qual é o lucro, qual é o CMV ou o markup ideal que eu devo praticar? Eduardo, eu acho que essa reflexão ela é muito mais abrangente do que os números frios. Quando a gente fala de margem de lucro, a gente precisa entender o segmento que a gente atua. Se eu quero aumentar a minha margem de lucro, o meu produto permite que eu aumente essa margem de lucro? A primeira pergunta é essa. Porque o dever de casa ele precisa ser feito, controlar custo, controlar a despesa, saber qual a incidência tributária melhor se enquadra para o meu negócio. Beleza? Esse é meu dever de casa como empresário, todo mundo sabe disso. É até redundante a gente estar falando aqui. Mas quando eu falo de margem de lucro, eu preciso entender, eu posso ganhar dinheiro com uma margem de lucro alta? Posso. Posso ganhar dinheiro com uma margem de lucro baixa? Pode. Pô, Lamarque, tu já começou com uma polêmica aqui na mesa, mas eu vou explicar por que tu consegue ganhar dinheiro com margem de lucro baixa. Quando o teu produto te permite escalabilidade de venda. Então, quando eu falo de supermercado, você tem uma margem de lucro baixa, mas você vende muito, porque o teu produto é mais fácil de vender. Quando a gente fala de margem de lucro maior, eu estou falando de uma joalheria, por exemplo, onde você não consegue ter aquele público tão grande para compra, mas a tua margem de lucro de valor agregado é muito alta. Então, eu preciso entender e absorver muito bem esse contexto para não me frustrar com relação à margem de lucro do meu negócio. Porque CMV, controle de estoque é muito importante. A gente também tem que identificar onde é que está o lucro da nossa empresa, porque é muito comum o empresário dizer assim, eu não estou vendo dinheiro, cara. Eu estou vendendo, mas eu não consigo enxergar o dinheiro. O estoque, ele muitas vezes sinaliza algum déficit da empresa que não está sendo controlado. Então é preciso ter essa percepção de onde vai o dinheiro de fato. Eu costumo dizer que existem 4 locais para o dinheiro ir. Ou ele vai para o ralo, você não está enxergando essas despesas que você está pagando, ou esse dinheiro ele está no estoque, ou ele está no teu bolso, certo? Ou esse dinheiro está no teu imobilizado, que é um outro fator importante. Você consegue ver empresas crescendo e ampliando, e o dono dizendo que não está conseguindo ver o dinheiro. Porque ele não está levando em consideração
uma ferramenta contábil que é de extrema importância, que se chama balanço patrimonial. Por isso eu quero trazer para vocês aqui a necessidade de se fazer uma contabilidade presente. Ah, Lamarck, minha empresa é do Simples Nacional, cara. A empresa do Simples Nacional precisa de contabilidade. Porque a contabilidade ela não vai atuar como um mero cumpridor de informação para o fisco. Ela vai te trazer essa visão mais gerencial do teu negócio. E aí eu preciso separar também as coisas. A contabilidade comercial é essa que o empresário está acostumado a pagar para o contador. É o feijão com arroz, que eu costumo dizer. É o cara te entregar as obrigações acessórias e o teu DAS do Simples Nacional, beleza? Mas existe também a contabilidade gerencial. E essa contabilidade gerencial ela precisa estar muito corpo a corpo com o empresário. E também tem que entender que essa contabilidade gerencial ela é diferente da comercial, por isso ela precisa ser precificada. Ela te faz crescer, né? E ela, por quê? Porque ela vai te fazer crescer. Trazendo tudo isso para a mesa, Flecha, eu quero pontuar uma coisa. A visão estratégica do contador, da contabilidade hoje, é exatamente essa. É a gente não se pautar somente nos números frios, mas olhar os problemas de forma macro. Muitas vezes isso gera até polêmica quando a gente pontua isso, tá? Mas eu gosto sempre de trazer para o âmbito empresarial uma visão mais ampla do negócio para que você consiga enxergar o teu negócio de forma não tão pessimista como o mercado apresenta. Porque é muito comum você ver o empresário frustrado porque ele não consegue vender mais, mas ele não alinhou lá na frente onde é que estaria o público-alvo dele para ele aumentar essa margem de lucro dele. Nichar é sempre importante. Você vai para São Paulo, dificilmente você vai encontrar isso, tá? O produto lá no JK Iguatemi com o mesmo produto lá na 25 de maio. Concorda? Dificilmente você vai encontrar o mesmo produto. Mas às vezes o cara que coloca a loja lá no JK Iguatemi, ele quer ter o mesmo volume de vendas, eu não estou falando de receita, falei de vendas. O mesmo volume de vendas do cara que está lá na 25. E ele fica frustrado por conta disso. E muitas vezes ele é colega, e os pares se conhecem, do empresário da 25, e ele sabe que o empresário da 25 está ganhando mais do que ele. Ele vende confecção no JK Iguatemi e o outro vende confecção na 25. Cara, como é que esse cara está ganhando mais do que eu? E ele tem valor agregado, inclusive, no produto dele no JK, não é isso? O valor agregado ele é muito maior, mas não necessariamente ele vai conseguir te dar uma rentabilidade maior. A conta é muito mais complexa porque ela precisa ser feita na ponta do lápis e individualizada. O que serve para mim não serve para você. Você pode estar no mesmo shopping, no mesmo segmento, mas se você não tiver uma gestão específica para o seu perfil, você não vai conseguir atingir, aliás, você vai tentar atingir o resultado do teu concorrente do lado e não vai conseguir, porque ele tem uma metodologia de entrega de produto, ele tem uma metodologia de gestão que você não tem. Então, trazendo aqui para a mesa uma outra situação que a gente consegue enxergar no macro. Por que eu não vejo a rentabilidade do meu negócio se eu consigo competir em espaço físico igual, preço igual, matéria-prima igual, eu consigo pegar os meus insumos no mesmo preço que o meu concorrente? E por que esse cara tem mais lucro do que eu? Porque quando eu me afasto, que eu começo a olhar no macro, eu vejo que ele sabe contratar e eu não sei. E aí no final do ano, eu tenho um custo, tá, com multa rescisória, com indenizações, que ele não teve. Você está entendendo a lógica? Então, quando eu puxo a gestão para o macro, eu consigo enxergar muito mais do que a formação de preço. Eu consigo enxergar a gestão como um todo. Quem é o gerente? Quem é o administrador da empresa? O administrador da empresa é a mulher do médico que precisava de uma ocupação e ela começou a gerir o negócio dela. Que não é demérito nenhum você empreender sem conhecimento, tá? Trazer a família. Só que a gente vai buscar esse conhecimento. O que eu estou trazendo para a mesa é a necessidade de você se aprimorar enquanto gestor. Então, o teu concorrente não. O teu concorrente, o cara buscou formação para isso. Ele está mais preparado. Ele não delargou o negócio dele na mão de um gestor qualquer. Então, é muito importante a gente ter todo esse contexto quando a gente fala de margem de lucro, se ela é boa, se ela é ruim. E te digo mais, quando eu devo mudar ou aumentar minha margem de lucro? Já parou para refletir? Quando vale a pena para o meu negócio eu diminuir minha margem de lucro? Quando eu quero aumentar a receita. Quando eu quero ganhar competitividade. Flecha colocou uma loja na frente da minha. Meu irmão, esse cara vai me arrebentar se eu não diminuir minha margem de lucro aqui. Agora, quando eu quero aumentar minha margem de lucro, para que eu quero aumentar minha margem de lucro? Pô, eu quero o Flecha, eu quero o Eduardo ou o Maurício como investidor no meu negócio. Eu preciso melhorar o meu valuation.
Então eu vou aumentar minha margem de lucro para atrair investidor. Cara, olha quanta coisa a gente falou em cima de um tema simples, margem de lucro. E tem outro ponto aqui também, permitindo que eu contribuir. Toda essa visão que você tem que ter de margem não é uma coisa engessada. Tá? Então, tem todo um cenário, enquanto você está lutando ali com suas planilhas e tudo mais, tem toda uma economia girando que hoje está numa certa forma e daqui a 6 meses está de outra forma, daqui a 12 meses está de outra forma. E você tem que saber essas informações para continuar a saber por onde você vai. Que é o que a gente trabalha, que eu discuto muito aqui com a Lamar. Cara, existe uma taxa básica de juros que você tem que ter o conhecimento mínimo ali de saber, o quanto aquilo te afeta. Agora está 13%, 14% ao ano, beleza. Mas só que meu produto ali tem uma margem de lucro, a minha empresa gira e está me dando 15% ao ano de rentabilidade. Cara, mas a taxa de juros está 14%, está 13%, será que eu estou fazendo uma boa coisa? Exato. Como é que eu posso usar esse conhecimento aí para, meu dinheiro está em caixa, vou deixar parado ou não? Eu vou trabalhar, vou procurar um profissional para trabalhar isso aí, para ganhar uma rentabilidadezinha, para eu conseguir barganhar, para ter uma liquidez, para conseguir comprar produto numa boa oportunidade, certo? Então tudo isso aí também está envolvido. Então saber como é que está a economia, para saber, minha margem de lucro está boa ou não está? Há 18 meses atrás, 24 meses atrás, taxa básica de juros estava 2% ao ano. Agora está 14%. Isso muda completamente o cenário para o empresário. Então também ter essa parte aí de saber como é que está a economia e como é que eu vou ler isso para o meu negócio. Perfeito. Flash, a gente aqui, com um tema, realmente a gente destrinchou em vários subtemas, né? Então, de cara aqui, falar de margem de lucro, a gente está falando também do ramo do negócio, né? Supermercado tem uma margem, posto de gasolina tem outra, varejo é outra, lojinha de shopping é outra. Perfeito. A gente vai se aprofundar, principalmente para o nosso público que é lojista. A gente fala de algumas especificidades do tema e a gente puxa depois pro Paiva. Eu queria me aprofundar um pouquinho mais, Maurício e Lamarck, em relação dessa diferença entre DRE, fluxo de caixa, estoque, e aí você acrescentou aí o fator do imobilizado também. Como a gente disse aqui, o lojista vê lá o DRE, está dando tudo certinho, mas o fluxo de caixa dele está apertado. Aí ele também já está negligenciando o estoque dele, ele está tendo perda e tal. Então, qual é a fórmula perfeita para o cara dizer assim, meu negócio é bem sucedido ou não? Isso ele está falando em aspectos internos, mas isso. Aí você ainda tem que acrescentar isso, por exemplo, mudança de governo, e tem algumas coisas externas também que vão afetar. E aí, como é que a gente faz? Chão de fábrica, Flash. Você tem que ir para a ponta do lápis. O dever de casa precisa ser feito. É muito comum o gestor ele não ter o que o Eduardo acabou de falar. Ele não tem o controle de um DRE, uma demonstração do resultado do exercício. Ele não sabe qual é o lucro operacional dele. Começa por aí. Porque quando você conhece o teu lucro operacional, tu começa a identificar o que? As suas despesas. Porque existe uma diferença entre lucro bruto e lucro líquido. Nesse lucro bruto, eu pego o meu produto por R$10, compro por R$10, eu vendo a 20. Eu tenho um lucro de 10. Quando eu tenho lucro líquido, eu tenho que imaginar todas as minhas despesas que estão incidentes nessa minha venda. Então, o dever de casa ele precisa ser feito na ponta do lápis. Controle de estoque é o gargalo do varejo. Porque o controle de estoque, ele varia muito. O estoque, ele está... Vamos lá, tu tens um estoque avaliado lá em R$100 mil. Se passar 6 meses, mudou a estação do ano, tu consegues o mesmo faturamento, a mesma receita desse volume de estoque de 100 mil reais? O Eduardo é do varejo, consegue fazer isso, Eduardo? Acho que, além disso, a gente tem que ver também a liquidez, né? Que é justamente isso que tu está falando, tanto do estoque como do imobilizado. E aquela coisa, botar no estoque, você vai conseguir repor esse preço, porque sabe que se tivesse no banco, ia estar 100 mil reais, ia estar 114 um ano. E também, isso que o Maurício está puxando aqui para a mesa, é muito fino, é algo muito perceptível para quem está no dia a dia. Porque quando você tem fluxo de venda, você precisa ter estoque. Dependendo do teu negócio, vale mais a pena você estar com aplicação. Tu está entendendo? Vai variar de negócio para negócio, de gestor para gestor. Tu tens que entender o teu público.
olha, vale a pena eu manter um estoque alto, o meu produto não vai sofrer a oscilação, eu não vou precisar vender mais barato para tirar esse produto do meu estoque? Não, se eu não precisar vender mais barato, irmão, vamos lá, material de construção, lembrar do nosso amigo lá do Conjove. Tá, ele vai comprar pedra e vai comprar tijolo. Pedra e tijolo. Vai mudar o preço se estiver no estoque? Dificilmente vai mudar esse preço. Vai estragar a mercadoria? Eu nunca ouvi falar que pedra e tijolo venceu. Agora, se você comprar camisa regata, não vou falar nem de Belém do Pará, se comprar camisa regata, dependendo da estação do ano, se tiver um frio, se estiver batendo 13 graus, você não vai conseguir vender camisa regata. Até o nosso colega da loja Lobo, por exemplo, não dá para estocar, de repente, um modelo de camisa que tem a perspectiva de mudar. De mudança. Uma camisa de jogo. Não é isso? Tem os lançamentos, vão acrescentando algumas coisas, mas realmente... Então, e o estoque é muito caro também, né? Falando de espaço físico também, não é isso, Eduardo? Sem dúvida. Tem operações que são de alto giro que precisam alugar um espaço, um estoque remoto. Exato. Ou seja, já diminui a rentabilidade, como o Maurício falou. E uma das dúvidas dos lojistas, principalmente se tratando de uma loja tradicional, do varejo, com markup médio de 300, de vezes 3, na verdade, né? Eles perguntam muito assim, qual é o meu estoque saudável, considerando o giro? 2 meses, como um estoque controlador, 3, 4, porque tem lojista que fala que tem 7 meses de estoque dentro de loja. Eu falo para ele que, mais de meio ano, mais de 6 meses, é um capital imobilizado, que tem risco de perda, de danificar, Maurício, de mostra em números pra gente, Maurício, uma rentabilidade aí factível para você colocar em uma aplicação que te dê uma rentabilidade legal, a curto prazo, e você não sofre o risco de perda com estoque, por exemplo. Não, na verdade, hoje é a taxa básica de juros, sem pensar, cerca de 14% ao ano. Tá? Então, hoje a gente está conseguindo mais de 1% ao mês. Entendeu? Então, isso aí você consegue hoje fácil. A economia permite isso. E a ideia é exatamente isso da taxa de juros alta, é o quê? Para dar uma segurada na economia, segurar a inflação e tudo mais. Então você sabe que tem aquela outra parte da história que quer encarecer a tua operação para que fique menos vantajoso. Isso é a ideia da taxa básica de juros. Então você fala, eu vou ficar no meu estoque ali alto, não sei o quê, ou eu posso diminuir meu estoque, aproveitar a taxa de juros, certo? Em liquidez, e da próxima oportunidade conseguir um preço melhor com o meu fornecedor e tudo mais. É isso que você tem que saber pesar. E é o quê? É o chão de fábrica, que nem o Lamarck falou. Conhecer teu negócio, cair dentro. Não, perfeito. Então, só para eu poder contribuir um pouco também, o que a gente costuma falar, né? Então, assim, falar de markup médio, realmente vezes 3 hoje, considerando todos os custos de royalty, de comissionamento. Então, comprei por 100, vender por 300, de largada, isso aqui já está se tornando uma regra do nosso varejo. Até porque, depois das promoções, isso aqui tende a ficar no mínimo de 2,5. Eu acho que isso que é o saudável para o nosso mercado, né? Para um lojista experiente que já está no mercado, controlando bem seus fluxos, né? Porque tem muita marca que promete coisas e quando a gente vai ver de largada, aplica um markup médio de 2,5 e ainda cobra royalty em cima da venda, e quando o lojista vai ver, como você falou, levando em consideração toda a questão do lucro operacional, é uma operação que não deixa lucro, não deixa rentabilidade, e aí começa a competir com os produtos de mercado financeiro. Que não é para competir. Se você tem um negócio que você trabalha, quem é que trabalha 8 horas? Eu não conheço, cara. O cara trabalha 10, 12, 16. O cara que trabalha 12 horas por dia naquele negócio ali, cara, tem que dar muito mais do que mercado financeiro. Mercado financeiro ali, que eu falo, taxa básica de juros, não vamos inventar ação, não, só renda fixa. Para não ter dor de cabeça. Porque o cara já está 12 horas por dia, 14 horas por dia naquele negócio. Então aquilo tem que dar lucro, o cara tem que fazer aquilo ser eficiente, aquilo dar rentabilidade. E ter sim o conhecimento do como está o mercado financeiro para, meu caixa, vou aproveitar. O meu estoque está alto. Não, eu posso diminuir, posso fazer uma promoção que eu faço aqui, gera liquidez e vou fazer essa rentabilidade. Ah não, a taxa de básica de juros está 2% ao ano, cara, não tem o que fazer, vai pro mercado. Mas então você ter esse conhecimento. Tá, então aproveitando, pegando esse gancho aqui, se porventura, isso são perguntas que a gente sempre recebe, né? Maurício, tem um investidor que ele possui 500 mil reais.
ele está em dúvida se ele deixa lá rentabilizando de forma segura, né, de forma tranquila, ou investir numa loja. Investe numa loja, por favor. Economia virtuosa, isso é necessário. A contabilidade, a Capital Prêmio agradece. Mas vamos lá, então eu tenho 500 mil reais. Hoje, deixando isso parado num fundo de investimento, renda fixa, ou investir numa loja, no final das contas, na linha final, o que compensa assumir todo esse risco? Não, eu falo assim, hoje, estou falando, 13, 14% ao ano, 13,75 a quanto está dando, renda fixa, tá? Então, pô, eu falo, se você já tem aquilo ali, sem fazer nada, tá? Pode mudar? Pode. Mas hoje, sem fazer nada, é isso. Cara, se você vai se aventurar, você já procura, já só planilha que o papel aceita o que você quiser. Tá? Então, quando você for fazer o seu papel, já procura 40% ao ano, 30% ao ano, porque você vai colocar ali suas 12, 16 horas trabalhando naquilo ali. Se chegar perto eu acho que esse meu negócio vai ser 18% ao ano, cara, o papel enche, então vai ser menos, certo, cara? Não vai, opinião Maurício, não vai para esse lado. Ou espera outra oportunidade, outro negócio ali, porque tem que dar uma rentabilidade, é onde você está colocando 12 horas por dia. Opinião Lamarque agora, por favor. Vezes 3 o que a rentabilidade da renda fixa entrega. Acredito que é por aí, sabe assim, você como lojista sabe mais do que eu, mas só que eu sei dos empresários, em geral, tá? Então, pô, eu falo, se tá, Maurício, eu vou perder cabeça, não sei o que, pra uma coisa ali que hoje tá dando bem, cara, faz o seguinte, espera, pensa em outro projeto ali que vai te dar mais rentabilidade. Tá? Sim, perfeito. E segura aguardando num lugar que, digamos assim, e outra história, não coloca todos os ovos na mesma cesta. Exato, mas tem isso, mas só que voltando aí pro Eduardo. Eduardo, você com liquidez, você empresário, você sabe que às vezes é questão de timing. Então, pô, eu tô com dinheiro agora, vou alugar o primeiro ponto. Cara, você sabe que, cara, aquele ponto ali já tá há 3 meses ali no shopping, não foi, não sei, tô falando, e você me fala se a realidade é essa. Você vai no shopping, pô, mas vai lá, sonda a loja, sonda quem negocia contigo, dá uma proposta, o cara vai dizer que não, beleza, deixa quieto. Depois de 60 dias, de repente aparece, se você, o aluguel é 10, e você vai lá, negocia por um momento bom, negocia 7, cara, é 30% a menos. E a gente está falando aqui de 14% ao ano, mas aí vai para 16, vai para 12 ao ano. E só numa coisa, só num custo, você economiza 30%, que vai ser todo mês essa economia. O empresário tem que ter o empresário sabe, tem esse time. Então, você tem essa liquidez, conhecer como é que está a economia e aproveitar esses momentos. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que, tratando-se de shopping, né? Então é uma questão da marca que você está trazendo, se isso for de apelo para o shopping, for do interesse do shopping, sem sombra de dúvida, esses valores são relativos. Então aí já é uma temperatura para o candidato. Pô, se é uma marca que eles querem, eles estão fazendo realmente uma condição especial, já mostra que o negócio é promissor. Na rua, ele não recebe tanto essa pressão, até porque o locador de rua ele quer saber de locar. Então, mais do que a marca, para o locador é a tua credibilidade como locatário. Pô, se você é uma empresa já tradicional, você tem um bom histórico como locatário, sem sombra de dúvida, cabe negociar. O que é importante aqui é sempre negociar antes de assinar o contrato. Com shopping center ou na rua, o que vale é o que está escrito. Por mais que a gente converse ali, que não, a intenção é essa, a nossa companhia é muito flexível, cara, negocia, resume tudo isso em contrato, que depois que assina, a história muda. Legal, aí você fala de 10 passos de como negociar com o shopping, você faz faz o e-book de fazer o pessoal vai te amar. Mas antes do Lamarque engatar, isso aí que o Flash está falando, é da credibilidade também das instituições financeiras e onde fazer esse investimento. Recentemente a gente viu aí a questão das lojas americanas aqui no Brasil e ontem a gente leu bastante sobre o Usain Bolt, o velocista, o corredor, não sei qual é o nome que dá, que ele perdeu todo o dinheiro da aposentadoria dele, que girava em torno de 14 milhões de dólares, né? Então é um dinheiro que para uma pessoa física, sem sombra de dúvida, faz falta. O que você recomenda para o nosso ouvinte aqui, para quem nos assiste, avaliar antes de fazer esses investimentos? Não, só um asterisco. 14 milhões de dólares dói em mim, dói em você, dói no Bill Gates, dói em qualquer um, não tem essa. Não é no Musk que dói. Então, pronto. Cara, no seguinte, a parte
tem que saber, assim, você não pode acreditar, uma coisa, acreditar em qualquer história, tá? Então, você sabe, pô, e tem a renda fixa lá dos Estados Unidos, lá, que é 2% ao ano, 1,75, seja. E é a realidade deles lá. Aqui no Brasil é 14, certo? Aí tem todos os bancos de primeira linha lá que oferecem lá os bons, também tá em torno disso aí. Aqui no Brasil, nesse patamar, lá nos Estados Unidos, no patamar deles. Quando você escuta uma história, pô, não, a remuneração é muito maior, você vai ter isso. Então, invariavelmente, se isso for lícito, legal ou não, se tipo, a pessoa lá tiver caratelão, resumindo, se tiver uma rentabilidade muito acima, você está assumindo um risco. Não tem jeito. Tá? Então, é suspeito. É suspeito. Então tem que ligar o alerta. O risco existe, né? O risco existe. Se for uma coisa legal, tem um risco, porque o cara falou, pô, beleza, aqui, vamos lá, nos Estados Unidos, é para ser 2% ao ano. Tá, então uma empresa lá, Coca-Cola, está pegando dívida 2,5%. Beleza. A Microsoft está pegando a 2,75%. Beleza, que é a realidade deles aqui. E assim vai. Quando você vai lá para uma rentabilidade muito maior, cara, por quê? Porque aquela pessoa que quer captar aquele dinheiro não conseguiu pagando 2% ao ano, não conseguiu 3%, não conseguiu 4%, não conseguiu 5%, e começou a oferecer a 20% em dólar. Então, alguma coisa estranha tem. Se você quiser se arriscar, tudo bem, vai lá, estuda e tal. Na parte do Bolt, realmente deu errado, mas tipo assim, tem que entender se aquilo foi fraude ou se foi alguma coisa das criptomoedas que caíram, que realmente as criptomoedas caíram como um todo. Mas o risco existe. Então, o risco... Desculpa, só. Ao que eu li, realmente aquilo ali foi fraude. Tá? Ao que eu li. Então tem que... E já teve fraude. Essa que eu li, sempre de vez em quando tem uma pirâmide, já teve aqui em Belém, sabe? Já teve, tem no Brasil frequentemente. A gente conhece ali clientes que caíram, certo? Mas só que aí vai na parte psicológica do negócio. As pessoas têm uma lábia, umas argumentações que às vezes pessoas esclarecidas, super inteligentes, caem nessa história. Entendeu? Então tem que acender o alerta. E as americanas? Olha, americanas foi uma fraude. Não coloca a culpa no contador, Fraude. que não tem nada a ver. Ali, na verdade, por quê? Pedalada. Tem a parte contábil ali, a gente tem professor aqui só. Pequeno ajuste no balanço. Exatamente. Já botaram a culpa no estagiário, né? Que botou um menos ali, um mais ali. Então, às vezes, tipo o seguinte, você tem uma dívida com o banco, certo? Uma dívida com o teu fornecedor que, pô, era para entrar ali como uma dívida. Mas no momento que você repassa pro banco lá e aquela porta tá em dia, certo? Aí você tirou do balanço de dívida, colocou em outro lugar ali e sumiu. Mas você sabe que aquilo ali é uma dívida. Porra, mas se o valuation da empresa é de 10 bi, tem um rombo de 40 bi, então assim, isso não é uma atadura, assim, não é um band-aid, né? Já tava um tampão ali, enfim. Parece que isso aí já estava acontecendo de 7 a 9 anos, começou essa história. Cada vez colocando mais para debaixo do tapete, aí você pega o tapete, tem um calombo. Tem um calombinho lá, Tá. mas enfim. Sobre essa, Aí, né? só sobre essa última pergunta então, risco existe. O importante é verificar se não estão prometendo nada grotesco, não estão prometendo nada fora da curva. Cabe a gente aqui ter pé no chão, sempre avaliar, porque nesse mundo de investimentos não existem curvas muito acentuadas, né? Existe sempre uma linha mais flat e quando aparece aquela proposta mágica e fora da curva, esse sim é para... Alguma coisa tem. Ou Tá. o risco da pessoa que é muito coisa, ou o risco da pessoa que está te oferecendo de ser uma coisa, uma pessoa de má índole. Então, o feijão com arroz sempre tem. O feijão com arroz. O banco de primeira linha é uma coisa que vai estar disponível comigo. Não vai ter nenhum produto que eu vou te oferecer 40% ao ano, porque não existe. Não é meu negócio. 40% ao ano eu compro e não vendo para ninguém. Entendeu? Pois é, isso aí então a gente vai prolongar um pouquinho mais, porque existem pessoas esclarecidas, grandes empresários de Belém que realmente caíram no fato desse recente de pirâmide, e eu lembro muito bem que o argumento foi, mas Eduardo, é tranquilo, eu invisto e eu vou receber uma procuração de um terreno que o cara lá tem. Aí eu ficava assim, cara, não pode ser tão fácil assim. E aí se descobriu depois que essas procurações eles tinham, assim, tipo, para 20 outras pessoas. E, assim, a gente começa até a questionar como ele operacionalizava isso, né? Na verdade, nesse caso aí, não
dava o destino que ele queria, e as pessoas falavam, pô, mas só que tem uma procuração, mas você viu o terreno? Você viu a procuração? Não, mas ele disse que vai me entregar uma procuração. Você já entregou o dinheiro? Já? Então, mas você disse que vai ter procuração, cara, pode me entregar a procuração de um terreno, você viu o terreno? Não sei o que, não, mas tá lá, tá reconhecido em cartório, fazendo tudo, cara. Tudo frio, né? E era coisa grande, era coisa de milhões, assim, pra cá e pra lá. Teve relatos da pessoa, pô, beleza, a pessoa que não tem o discernimento disso, mas tem o conhecimento da matemática. Tipo assim, beleza, ó, eu peguei no Itaú emprestado a 5% ao mês, que é muito alto, certo? Peguei no Itaú e invisto com fulano que tá me pagando 15% ao mês. Porra, eu sou arbitrista, quem é no mercado financeiro de arbitragem. Porra, eu sou gênio, cara. Pego assim e empresto. Inventei a roda. Reinventou a roda. Só que aí na verdade eu falo, pô, mas Maurício, o cara tá me pagando quanto? 8% ao mês. Teu dinheiro tá travado? Tá, então beleza. Então você entregou 100 pra ele, ele te pagou meio de 5. Então ele te deu 8%. Você tá menos de 92%. Certo? Porque tá com ele. Até o cara te devolver tudo e te pagar a rentabilidade acima, aí a gente começa a conversar. E você foi um dos primeiros da pirâmide e deu certo pra você. Eu duvido que vocês tinham pensado nessa conta desse jeito aqui. Que tu tá com 92% negativo. Não, é o que eu costumo falar. Porra, não, ele tá me devolvendo os 5% prometido. Meu irmão, ele tá te pagando com teu dinheiro, irmão. E onde é que tá esse dinheiro? E outra coisa, Yamamoto. O cara, não, mas eu entro lá, www.xyz.com.br, entro com o meu e-mail, com a minha senha, e aparece lá, ó, você depositou 100 mil reais e agora você tem 350. Tá aparecendo lá as letrinhas. Então, beleza, as letrinhas significam que você tem, né? Mas tô vendo lá. Tá bom, então. Se a letrinha tá escrito lá, é que você tem. Entendeu? Perfeito. Vamos nós então. Bom, Vamos falar de coisa boa. Tudo tá sendo bom aqui. Não, incrível. Eu gosto sempre de conversar com a marca também sobre essa questão. Bom, a gente está falando de investimento para tentar rentabilizar bacana ou muito trabalho, Lamarck. É possível? Eu vou ser sempre a favor do empreendedorismo. Eu acredito que o que move a nossa economia é o empreendedorismo. Eu não estou descartando aqui o Maurício, que inclusive é meu sócio, tá? Com relação ao investimento. Pelo contrário, a gente ganha dinheiro e a área dele te faz ficar rico. Porque a empresa, ela tem uma cereja do bolo que eu espero que não mude nessa reforma tributária, que se chama distribuição de dividendos, que é um rendimento isento e não tributável. Então, se você fizer o dever de casa correto, você consegue tirar o lucro dessa empresa sem pagar imposto em tese, como pessoa física, e colocar na mão de um investidor sério, de uma empresa séria, ou do teu banco, ou do teu Itaú, ou do teu Bradesco, e te rentabilizar. E aí sim você vai compor riqueza. Você vai guardar recursos financeiros. Então, a minha trajetória, eu costumo dizer, se o contador diz para você fazer alguma coisa, pergunta se ele já fez para ele. Então, eu acredito muito no empreendedorismo, a gente empreende na contabilidade com as 3 estruturas de escritório, também tem outros negócios, e eu sempre vou acreditar nisso, que o dever de casa bem feito, ele gera resultado. Que o controle, que o fluxo de caixa, que antes de montar um negócio, você deve fazer um planejamento desse negócio, um plano de negócio, contratar pessoas especializadas para isso, colocar um time, montar um time onde cada um jogue onde sabe jogar. Olha, consultor financeiro, preciso dele, eu preciso de um consultor que vai recrutar pessoas, eu preciso de alguém que faça um levantamento de área para saber se o meu produto ele tem concorrência direta. Montar negócio é muito mais do que você alugar o ponto, contratar um bom arquiteto e fazer aquela casinha da Barbie. Eu costumo dizer, você deixa a tua estrutura impecável, é lindo. Mas se você não fizer esse dever de casa, você não consegue manter ela. Planejar é fundamental, né? E é muito comum que a pessoa que está começando, ela tem até... Eu não quero voltar ao assunto, mas infelizmente a gente puxa. A pessoa que está começando, ela acaba tendo uma margem de lucro maior do que quem já está no mercado. Era para ser o contrário. Agora, por que eu faço essa reflexão? Porque quem está começando está pequeno ainda. Tá enxuto. Está enxuto. Teu custo operacional é baixo. E tem gente que não se prepara para o crescimento. Tem gente que enquanto está enxuto, que enquanto está no Simples Nacional, a gente tem essa pauta hoje, então eu vou puxar logo ela. Quando tu estás no Simples Nacional, tu está preparado para ganhar dinheiro.
Mas se você não se prepara para mudar esse regime tributário, que muitas vezes não é ruim, tá? Porque se você pensa assim, cara, se eu estou saindo de um regime tributário do Simples para ir para um lucro presumido, significa que eu cresci. Eu já estou vendendo mais de 3 milhões e 600, eu já estou na esfera estadual, tá? Ou eu já estou 4 milhões e 800 na federal, ok? Sempre polêmico, né? Olha o que Sempre ele tá dizendo. polêmico. Não. Se prepare para sair do Simples, empresário. Olha o que ele está dizendo. Não, na verdade eu quero que o empresário se prepare para isso mesmo. Mas ele tem que crescer muito. Ele não pode ficar naquela faixa de Não, gás ali, né? Porque Esse que é o problema. Exato. O grande problema é o gargalo, é a faixa de Gaza. Principalmente quando você ultrapassa o sublimite do Estado. Porque o Estado, ele te diz, o Simples Nacional, ele te diz o seguinte, irmão, fica no Simples. Só que você vai ficar no Simples Federal. O estadual você já caiu fora e a tua alíquota está cheia, 17%. Aí você vai pegar a tua margem agregada do Simples Federal e vai somar. E quando você soma, isso vai dar maior do que 22,93, que seria a tua margem de tributação do lucro presumido. Então, quando eu te falo que o pequeno ele tem uma margem de lucro maior, não significa que ele está vivendo o melhor cenário. O cenário vai se complicar, por quê? Porque ele vai precisar crescer, e nesse momento de crescimento ele tem que ter planejamento para isso. Ele tem que entender que quando ele sair do Simples, ele vai pagar mais imposto na folha de pagamento. Ele precisa entender que nem sempre... Agora, olha, levantei a bola... Tá baixando agora. Tá? Agora estou baixando ela. Ele precisa entender a olhar de forma macro sempre o negócio dele, e aí sai o Lamarck contador e a gente está falando com uma visão mais empresarial, tá? Olhando no 360 mesmo. Vou fazer uma pergunta aqui para os três. ICMS. Quando o governo ele abaixa o ICMS, o valor do ICMS, isso é bom ou é ruim? Cara, deve ser para dinheiro, vou dizer que é bom. No primeiro momento, bom, porque a gente está falando com o lojista e a gente está falando de rentabilidade, de despesa, de... Beleza, agora eu vou... Flecha, me dá a tua opinião. Não, também acredito que Tá. Agora vamos olhar de forma macro, se distanciar um pouco só do caixa da empresa, tá? Da venda, do volume de vendas. Imagina que você está com um concorrente direto e o teu concorrente direto, ele tem capital para isso. Você não tem, tá? Você está disputando o mesmo espaço físico do teu concorrente direto. O teu produto é similar ao dele, vocês são concorrentes direto, ponto. O governo baixou o ICMS. Esse cara, ele vai vender com a mesma tributação que você vai vender. Só que você precisa de recursos de mercado na mão do Maurício. Você precisa se capitalizar através do banco. Sabe o que acontece quando o governo ele baixa imposto? Ele aumenta a taxa de juros. Porque a conta precisa ser paga. Dificilmente o governo ele corta os gastos. Por isso que a gente tem tanta dificuldade com uma reforma administrativa. Então o que acontece? O ICMS baixou, alguém vai pagar essa conta. E eu, como empresário que tem um concorrente direto, que tem caixa, vou precisar pegar dinheiro no banco, mas a taxa de juros não está mais. Quanto é que está o empréstimo hoje, normal, Maurício? Depende, para a pessoa jurídica, redondinha, vamos falar de 2% ao mês. 2% ao mês. Tá, o 2% tá bom, né, hoje, né? Tá bom. Tá, Legal. hoje os 2% tá bom, mas a gente teve época que a gente conseguia pegar isso daí, é o quê? É 1,6, 1,4? Você entende? Lá na época a gente pegou a 8% ao ano. Você tá entendendo? A pandemia baixou muito, né? Então o que eu quero dizer para vocês é, pessoal, a gente precisa ser mais crítico e criterioso com o que está ao nosso redor, enquanto empresário. Porque nem sempre a boa notícia ela é boa notícia. Eu preciso me afastar um pouco e olhar o meu cenário como empresário. Pô, isso aqui vai me beneficiar mesmo? Porque dependendo da situação, esse CMS baixo ele vai beneficiar o empresário que está com capital, que isso é legal. Eu também sou empresário. Eu sou empresário do que tem capital e do que não tem capital. Não estou aqui defendendo nada, mas eu estou mostrando que é preciso você dar um passo atrás para olhar como um todo. Porque quem tem capital, sabe o que vai fazer? O cara vai conseguir comprar o carro dele importado. O CMS baixou, ele tem caixa, beneficiou ele. Você subsidiou quem tem capital. E aí entra num lado muito mais amplo também, que a gente também pode falar aqui, quando eu tiro um recurso que ele é diretamente ligado à educação, eu gero uma certa escassez. Eu estou falando de 9,57, que vai diretamente para a universidade pública. Eu acredito que uma fala dessa, talvez para quem esteja entendendo de forma macro, comece a fazer uma reflexão.
que a carga tributária, por isso que eu sou apaixonado pela área tributária. A área tributária, ela abrange muito mais do que simplesmente emitir a nota fiscal e entregar o produto. Então, rapidinho, cai ICMS pode ser bom para você, mas pode ser melhor ainda para o seu concorrente. Exato. Legal. Pegando essa É visão um jogo. macro, aproveitando então essa visão macro, então, por exemplo, a gente está falando de optante do Simples. Então, a gente também pode falar que atualizar essa tabela do Simples, ele promove mais empregabilidade, mais competitividade também para o pequeno. Sem dúvida. Sem dúvida. O Simples Nacional, primeiro que ele não é uma lei ordinária. O Simples Nacional é regido por um comitê gestor. Tá? Então, o Simples Nacional ele traz alguns benefícios. Por exemplo, a redução da carga tributária na folha de pagamento. É notório isso, que você tem uma redução. Então, empresas que precisam de muita mão de obra, quantos colaboradores em uma loja, Eduardo, hoje? Em média, uma loja nossa, do nosso sindicato, são 4 a 5 colaboradores. 4, 5 colaboradores. A gente está falando em triplicar praticamente o valor do INSS se ele vai para um lucro presumido. Então, é importante sim a classe estar unida para a gente trabalhar esse aumento do sublimite, principalmente o sublimite estadual. É muito importante que esse sublimite do Estado ele esteja aumentado. Agora sim, não adianta aumentar o sublimite do Estado, estabelecer o teto do ICMS compondo a base de 17% que vai dar no mesmo. Entendeu? Mas a gente precisa estar pleiteando isso porque a folha de pagamento é um encargo muito pesado para o empresário. É um encargo muito alto. E eu costumo dizer que o principal ativo de uma empresa não é o estoque, são as pessoas. E nós precisamos pagar bem, porque nós queremos ser bem atendidos nas lojas. A gente quer ter bons profissionais capacitados. Então, para a gente pagar bem, a gente também não pode, por outro lado, ser sugado com a carga tributária da folha de pagamento. Não, perfeito. E assim, só esclarecendo em relação ao Simples Estadual, isso a gente já recorreu também ao jurídico, realmente a lei, aí você pode me orientar melhor, federal, não sei se é lei ou enfim, o Estado ele não tem autonomia para abdicar do sublimite, ou majorar ou diminuir. A lei ela é bem enfática de que estados que contribuem X% com o PIB nacional adotarão tal limite estadual. Então, eu tento fugir de polêmica, mas fala, o Eduardo me coloca na polêmica. Não, na verdade eu estou esclarecendo aqui que o governo do estado ele não tem essa autonomia e realmente essa mudança, essa atualização, esse aumento, ele precisa ser via Brasília. E aí o Estado ele já fica amarrado em relação às suas faixas. A gente tem que torcer para que essa reforma tributária saia. Agora, não a reforma tributária, de retalhos. Nós precisamos de uma reforma tributária realmente efetiva. Já que é para falar de polêmica, quando a gente fala de reforma tributária, isso é muito importante, principalmente para a gente que é pequeno lojista e franqueado. Que uma das realidades do Brasil ser um dos países que mais tem franqueados é justamente por conta da sua complexidade tributária, né? Então, uma vez que a gente resolver isso, nós aqui na ponta temos a percepção de que as próprias franqueadoras irão abrir lojas próprias, porque o fator tributário ele é um peso no DRE hoje dessas pequenas operações. Não, sem então, dúvida. isso é uma faca de dois gumes. A gente fala em reforma tributária, mas isso também pode ser um tiro no pé da gente franqueado aqui na ponta. É uma visão de mercado de quem está no chão de fábrica. Então, pessoal, eu acho muito bacana em um momento como esse daqui, a gente ter essas opiniões diversas, porque a gente está escutando especialista em cada área. Eu não teria tido essa percepção que o Eduardo teve, isso aqui é aula de pós-graduação valendo, tá? Que o Eduardo teve, porque eu nunca parei para pensar dessa forma. E aí eu faço aqui uma reflexão para que todo mundo tenha isso no dia a dia. Antes de achar que algo é bom, eu preciso ver se isso é bom como um todo. Porque eu posso estar prejudicando, em detrimento de um desejo próprio para o meu negócio, uma situação muito maior. Mas só que assim, o mercado se ajusta, né? Então, no momento que muda a reforma tributária, a franquia não serve muito para as grandes lojas, então deixa de ter o franqueado, mas também simplifica para outras pessoas. Então, de repente,
vai lá e vai ter outro ramo de lojista lá que vai ter sua própria marca, não sei, marca própria ou um outro meio de o mercado se ajusta. E é justamente essa a contribuição do nosso engenheiro, que eu sou fã de engenheiro, então, né? É justamente essa outra nossa percepção. Ele resolve a questão tributária, que é o simples versus presumido, ou lucro real, mas o varejo a gente sabe que é muito dinâmico, a gente não está falando só de tributo, a gente está falando de atendimento personalizado, a gente está falando de venda por rede social, porque a gente entendeu que o e-commerce frio, ele tem suas limitações, a venda, a compra é uma interação pessoal, social, então o papel da ponta, ela sempre vai existir. Então, obrigado, Maurício, por contribuir, mas é justamente isso, a reforma tributária, ela nos prejudica de certa forma como franqueados, mas a marca ela entende o poder do franqueado, daquela força de venda, daquela atenção personalizada no ponto de venda. Sem dúvida. Bom, pessoal, eu sei que o papo tá bom, mas a gente vai para os nossos finalmente aí, agradecendo principalmente a participação, né, Eduardo, do Lamarque e também do Maurício, que contribuíram, deixaram um pouquinho, né, do tempo deles e também do conhecimento vasto nessa temática aí, que é margem, investimento e por aí vai. Flecha, eu sou de humanas, diferente dos nossos convidados aqui, né? Então preciso sempre do resumão, né? Aquele resumo dessa 1 hora de bate-papo. O que eu anotei aqui, que quando a gente fala de lucro, de resultado, a gente não pode somente olhar DRE, a gente não pode somente olhar fluxo de caixa ou estoque contábil, né? E você acrescentou também da questão do imobilizado. Então, é bem isso mesmo. A gente tem que analisar com essas 4 ferramentas juntas. Analisar como um todo. E só reforçando, contábeis é humanas, viu? A gente lida muito mais com pessoas do que com números. Contabilidade não é exata. E é por isso que você é diferenciado, amigo. Eu sou seu cliente, mas eu tenho que admitir isso. Que foi o que você falou, daquela contabilidade, né, fria, e você entrega aqui uma contabilidade gerencial. Já fiz um merchan aí da sua empresa. Eduardo é um príncipe. Olha, Flecha, é uma satisfação a gente estar aqui passando esse conhecimento de chão de fábrica. E como o Eduardo falou, o resumão. É importante a gente ter essa parte do resumão, porque não fica conversas jogadas ao ar. Então, eu queria resumir a minha fala no seguinte aqui. Seja dono do seu negócio. Viva o seu negócio de fato. Entenda que ele precisa de análises técnicas e análises práticas e que você não sabe fazer tudo, ninguém sabe fazer tudo. Delegue para quem sabe fazer. Então, se a gente fizer esse dever de casa, a gente começa a melhorar muito mais o crescimento da empresa, mas antes do crescimento, a saúde mental do empresário. Porque não adianta a empresa estar crescendo e o empresário estar ficando doente. Então, eu gostaria de deixar essa minha contribuição de tudo que foi falado, pautado principalmente nesse viés. Nós precisamos nos especializar enquanto empresários e estar bem assessorados para isso. Delegue, mas não delargue. Né? Exatamente. Perfeito. Acompanhe, né? Sempre acompanhando. Maurício, resumão. Resumão, conhecer a economia como um todo. Pô, você está pegando um empréstimo, o seu capital de giro no banco está mais caro por quê? Porque tem toda uma economia ali rodando, que a taxa de juros está alta ou está baixa e tudo mais. Ter esse conhecimento e aproveitar isso, pô, então eu vou deixar um estoque alto, vou deixar um estoque baixo. Ter esse conhecimento do mercado financeiro, como é que ele pode me ajudar e onde ele está me atrapalhando. Tá? Então, e continuando com o que o Lamarque falou, que o mais difícil você já fez, que foi começar. Então, viva o chão de fábrica, pegue profissionais para te ajudar, tem muito profissional bom para te ajudar aí, e seja da parte financeira, seja da parte contábil, seja da parte humanas, saber contratar bem. Então, essa coisa. O mais difícil você já fez, e agora é se profissionalizar. Já começou, e realmente se esforçar, não desistir, né? Não pode ser um negócio efêmero, né? Exatamente. Agora, pegando o gancho de novo, Flecha, vou te atrapalhar, mas era um ponto que eu gostaria de trabalhar, que é a questão do conta garantida e cheque especial, que isso aqui se tornou um negócio corriqueiro hoje para o lojista. Ele está sempre recorrendo à conta garantida, por vezes cheque especial. São esses dois produtos mesmo para aquele capital rápido? O que você sugere, amigo? Só se for muito rápido ali, mas assim, isso é apagar um incêndio, não é? Então é muito mais fácil você ter o seu dinheiro
certo? Pô, esse aqui é para pagar um incêndio. Tá lá, usa e devolve, mas o dinheiro é seu, porque um cheque especial é extremamente caro. O cara conta 14%? 8% ao mês. Então, conta garantida com incêndio de 30 dias. Já não é mais um apagar incêndio. Exatamente. Então, eu falo, você pode ter uma saúde financeira ali, então ter aquele dinheiro ali separado que é para o incêndio. Vai lá e repõe. Vai valer mais a pena aí para o empresário do que recorrer a esses produtos. Então hoje, porque, além do capital de giro, a gente tem que ter um fundo de incêndio agora. Um fundo de incêndio. Perfeito. Porque é exatamente isso. É a primeira barreira, a segunda barreira. Se você chegou lá no cheque especial, você já passou de todas as barreiras. Já está na UTI. Já está na UTI. Conhecemos grandes empresas, inclusive na UTI, ou esses dias agora, recente, recuperação judicial, né, Lamar, que foi aprovada. Enfim. Presidente Eduardo Yamamoto, tudo certo aí? Tudo certo, eu acho que só esse resumão. Então a gente falou aqui da parte do DRE, da nossa parte aqui como lojista, da nossa realidade, eu acho que o markup mínimo hoje de largada é vezes 3, até porque tem as promoções. Quando a gente fala de estoque, giro de estoque saudável, eu acho que a gente fala aí de 2, máximo 3 meses de estoque mínimo, mais um mês vigente, né? E aí a gente falou de rentabilidade no investimento em renda fixa ou desbravar com uma loja, a gente, no mínimo, a gente tem que colocar ali vezes 3 vezes a rentabilidade que o mercado tem entregue. Eu diria que é por aí. Se for muito próximo, não faz sentido. E até aquilo que você falou, né, Maurício? Os papéis mentem, né? Na ação mesmo, no Bora Ver, esses números tendem a ser traiçoeiros, né? A gente sempre subestima os custos e tudo mais. É essa a realidade que a gente vem vendo. Na verdade, isso mistura um pouco com otimismo, com esperança, que é algo que nos move a empreender também, né? Aí o cara começa, aí vê que não é, aí tá naquela, meu irmão, beleza, já começou, meu irmão, agora se profissionaliza, melhora a eficiência e tudo mais. Sem dúvida. Hoje, abrir uma loja não dá para pensar que é um hobby ou vou abrir para minha filha, vou abrir ali para minha esposa. Eu acho que é um negócio que está se profissionalizando cada vez mais. O Brasil se tornou competitivo, né? E também fica aqui a dica da questão do contrato. Contrato seja com a franquia, seja com o shopping, negociem. Não existe cláusula fechada, tudo é uma questão de negociação e de quanto o seu negócio tem apelo junto com o shopping. Então não aceitem simplesmente, não, essa cláusula aqui é imutável, é desse jeito mesmo, porque, como eu disse, depois de assinado, é aquilo que vale. Consultorias de como negociar com o shopping, procurem Eduardo Yamamoto. Sempre à disposição. Pessoal, o Papo Logista dessa edição vai ficando por aqui. O resumão do resumão é: você empresário, você pode sim se programar para sair do simples. E tem empresas de contabilidade boas em Belém que fazem isso. Olha, cuidado com o tapete na hora de investir. Tem calombinho lá, fica ligado, porque pode dar problema. E olha, o aumento do ICMS pode não ser uma coisa tão ruim, depende do teu concorrente. Já sabe o que ele anda fazendo? Pois é, tem gente que está apurando isso aqui. E olha, nem todo mundo que corre muito, nem o homem mais rápido do mundo conseguiu escapar de uma rasteira. Esse resumo é importante, perdeu 14 milhas e tem gente feliz. De dólares. 14 milhas de dólares, que é quase nada, né? Não sei em você, mas 14 milhas de dólares dói em mim. Dói no Maurício, dói em qualquer pessoa, inclusive no Versus. Bom, e olha, pra gente encerrar, se a tua empresa chegou ao limite especial, ela está na UTI, portanto, não desliga o aparelho, corre e procura o Sim de Lojas. Não sei se vai te ajudar, vai sim te ajudar. Muito obrigado, pessoal. A gente quer agradecer. Lamarque, valeu, meu amigo. Obrigado, galera. Meu amigo Maurício, tudo certo? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.